Essa semana a gente tem muito assunto. Aliás, não é só essa semana que a gente tem assunto. Na política, a política no Brasil, ela é muito movimentada, ela é muito imprevisível, tanto é que tem aquela famosa frase cuja autoria é ou do Zé Maria Alckmin, não sei direito Benedito quem é, Valadares. Benedito Valadares, enfim, uma figura dessas, mas o importante é a frase, que a política é como nuvem, uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Só que o ritmo da política nesses últimos 6 meses no Brasil é um ritmo assim, não são nuvens calmas, né? São verdadeiras tempestades, é um movimento intenso. E cada momento tem a sua estrela nessa movimentação, ou as suas estrelas nessa movimentação. Nessa semana, nesse programa, a gente escolheu 2 estrelas. Um julgamento pela perda do direito de um ex-presidente da República de se voltar a se candidatar, não é perda de direitos políticos, tá, gente? Ele se tornará inelegível, não pode se candidatar, mas pode ter vida político-partidária, pode votar, pode se filiar a partido, tal, não perde os direitos políticos. E o outro assunto é o 8 de janeiro, na perspectiva da CPMI, que está rolando no Congresso desde o dia 26 de maio, mas no dia 26 de maio ela começou, ela vem sendo engendrada como assunto desde lá de janeiro, portanto demorou 5 meses para ser instalada e até agora não pegou tração, tá? Ela meio que anda de lado, então a gente vai discutir isso num sentido assim, do que acontece no país a partir desses 2 fatos. A política sem um personagem como Bolsonaro, sem um personagem como candidato, bem entendido, né? E a política brasileira, o transcurso do país sob o impacto daquilo que aconteceu em 8 de janeiro, que nunca aconteceu. A gente teve um golpe aqui, para falar só... Tentativa de golpe, né? Não, em 64. Ah, sim. Nós tivemos um golpe que não teve nada a ver com essa tentativa de golpe agora. Portanto, isso que não se concretizou num golpe, mas foi uma cena, uma tentativa, algo que foi visto, a cena final foi vista, mas o que engendrou, o que resultou naquilo, os responsáveis por aquilo ainda não estão devidamente apontados. Aquele episódio não foi suficientemente desvendado. É isso que a gente vai discutir aqui nesse programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que chegou aqui para ver o programa da Dora Kramer. O programa que se chama Não É Bem Assim, com Dora Kramer e seus amigos. Quem são os amigos da Dora Kramer? Márcio Forte, Pedro Paulo Magalhães e esse, Marcelo Madureira, que vos fala. Antes de mais nada, não se esqueça de dar o seu like, recomendar este programa para os seus amigos e mandar os seus comentários. E eu quero começar só para organizar. Vamos falar do Bolsonaro primeiro. A política sem o Bolsonaro. O bolsonarismo, do que se fala, igual se fala em getulismo, em lulismo, existe. Quem quer falar primeiro? Porque eu sou educadinha, deixo a palavra aos amigos à vontade. Eu queria falar. Epa! Não, rapidamente. Primeiro, o que você falou, Dora, é engraçado. Nós estamos hoje nos finalmente de junho de 2023. 6 meses de governo Lula e parece que a gente viveu já um século nesses 6 meses, né? É uma coisa difícil de você qualificar, mas a dinâmica de que a gente tem vivido recentemente, e isso tem tudo a ver com o bolsonarismo, né? Existe bolsonarismo, na sua opinião? Eu acho que existe, mas ele está fadado a desaparecer. Porque o Bolsonaro não foi eleito, quer dizer, político, sem mandato. Se ele for inelegível,
sem condições de concorrer a nenhum pleito, a nenhuma eleição. E sem verba, como se diz em São Paulo, sem grana. Por que sem verba? E porque o dinheiro do PL está na mão, os 2 bilhões está na mão do Valdemar Costa Neto, felizmente. Quer dizer, vai ser bem gasto. Eu estou sendo irônico, hein, pessoal? Estou sendo irônico. Bom, então, na minha opinião, o Bolsonaro desidrata. Ele desidrata. E a direita, né, vai procurar um outro prócer, um outro protagonista, uma outra pessoa que tenha um potencial político maior. Até 2024, o Bolsonaro, pela primeira vez, vai ser rebaixado. Quer dizer, ele de capitão, ele vai passar a cabo, cabo eleitoral. É o capitão que virou cabo. Eu discordo do Marcelo. Eu discordo porque eu acho que a movimentação política não se limita aos direitos à eleição do Bolsonaro. Bolsonaro ele é o protagonista de um episódio político muito mais alto. Ele foi presidente da República, mas não só dirigiu o governo, ou desdirigiu o governo, mas ele conduziu a movimentação do radicalismo para a direita. Conduziu por ausência ou presença, mas conduziu. Ele tem 3 filhos parlamentares, ele é uma presença espetacular e como cabo eleitoral é uma coisa importantíssima. O Brizola foi cabo eleitoral décadas. O Brizola ainda hoje é cabo eleitoral. Já morreu há 15 anos, ou 20, sei lá. E Getúlio também. Getúlio também ainda é cabo eleitoral, não é pejorativo. Cabo eleitoral. Mas, Sufote, se você compara o Bolsonaro, que eu já vou dar logo minha opinião, para mim ele é um fenômeno de ocasião. A figuras como Getúlio Vargas, a Brizola, você acha que tem a mesma densidade? Eleitoralmente, sim. Não densidade política, mas densidade eleitoral, sim. Por que não? Eu acho que tem um equívoco aí. Eu tenho uma visão, né, eu já falei aqui antes, que os nomes se constroem a partir de políticas públicas de sucesso. Quer dizer, essa aura de deu certo. Então, por exemplo, o Lula tem uma obra de desigualdade, né, que foi feita, que ele foi o polarizador, apesar de ter começado no governo do Fernando Henrique, mas ele foi quem deu a dimensão, né, e o tamanho do investimento na questão da desigualdade. Então, por isso ele tem esse capital, algo consistente. Exatamente, por uma obra que foi feita. O Getúlio é a mesma coisa, a legislação trabalhista e outras coisas. O Bolsonaro, ele tem o contrário, né? O que pode ser dito que ele fez de obra é aquela obra que não é nem reconhecida, quer dizer, algumas coisas na economia que foram feitas, mais liberalizantes, que conseguiram ser feitas, que são positivas para o país, né? Que ninguém vai admitir isso, mas efetivamente existem, mas nós admitimos que aqui a coisa não é bem assim. Exatamente. Tá certo? Então, exatamente. Tem coisas que foram positivas, tá certo? Mas tem um outro lado que é uma derrocada civilizatória que o Bolsonaro promoveu. Então eu acho que isso vira fumaça. Eu acho que isso aí, na hora que ele não tem palco, ele não consegue operar da maneira que ele sempre operou a imprensa, a pauta, né, que ele, enquanto presidente, operava, era totalmente pensada. Aquilo não era nada bobo, aquele cercadinho, aquilo tudo era para poder fazer com que o que ele falava era o que ia acontecendo, se desdizendo, sem nenhuma responsabilidade com verdade, com nada disso. Vai pagar. Tá pagando. Tá começando a pagar, mas os piores crimes cometidos ainda estão por serem julgados. Então, acho que eu não sei se ele consegue sustentar essa polarização. Na ausência de nomes e de líderes no Brasil, tudo pode acontecer. Claro, inclusive nada, como diz o companheiro, o companheiro Marco Maciel. E a política, Dora, você colocou bem, quer dizer, está sempre se mexendo, né? E intensamente ou menos. Mas, de qualquer forma, tudo é consequência de coisas passadas. Quer dizer, o Bolsonaro está sendo julgado por um crime político no TSE que nunca foi antes levantado. Quer dizer, você exercer a presidência da República politicamente de forma perversa. Não é pecuniariamente. Ele não está sendo julgado porque roubou. Não, está sendo julgado porque abusou num fato específico, numa reunião específica do poder político. Então. Agora, peraí. Nós estamos em 3-1 aqui, porque eu também acho que o Bolsonaro não vira pó,
mas ele perde, porque como não tem o vácuo na política, ele sai da história, alguém vai ocupar o lugar. Como ele é um fenômeno de ocasião, não vem ao longo do tempo, ele some. Agora, queria trazer aqui uma visão do governo e aí jogar para a mesa. Eu andei perguntando lá no governo o que o governo acha de transitar, como é que o governo vai transitar, Lula especificamente, presidente Lula, transitar sem Bolsonaro. Porque como Bolsonaro é um contraponto maravilhoso, né? O dia que eu me candidatar, vocês, meus amigos, peçam, por favor, se o Bolsonaro já estiver recuperado a elegibilidade, que seja meu oponente, porque ele é um oponente ideal. E aí, o governo responde assim, sabe? Olha, não tem importância nenhuma. O Bolsonaro é a vida dele, problema da direita. Eu não penso assim. O que vocês pensam? Lula sem Bolsonaro. Vai lá, Márcio. Ele está na presidência da República e o que está faltando nesses 6 meses é completar ou avançar nessa movimentação de natureza política. Quer dizer, enfim, cobrir o buraco que foi deixado pelo governo Bolsonaro, em vários aspectos. Não é? Vários aspectos. Uma vez concluído, o que o Lula está nos devendo é a apresentação de projetos viáveis e nítidos para cumprir aquilo que foi levantado como possibilidade na área social, na área de diminuir a desigualdade, na área de aperfeiçoar e até adotar o comportamento em relação à questão climática, questão ambiental e tudo isso. Os projetos estão muito fluidos e estamos precisando disso. É isso que ele tem que fazer. Esquece o Bolsonaro, que está levando a sua vida própria, política, etc., etc., até porque o Congresso como um todo já abandonou o Bolsonaro. Não é só a CPI, não. Abandonou os projetos lá, as coisas. Quer dizer, que importância tem hoje o que o Paulo Guedes fale ou deixe de falar? Eu acho que o governo do Lula continua realmente à deriva. Ele continua à deriva, porque eu acho que o que você está falando... Está atrasado, Não, está perfeito, está muito... Só que isso não passa pela cabeça do presidente Lula. Ele, hoje, o que se vê, ele procura um protagonismo internacional que não é para o bico dele. Ele não percebeu que isso não é mais pro bico dele. Não vamos Nunca nem foi, né, não, amigo? Mas... Guerra na Ucrânia e... Não, ele teve o protagonismo no outro governo, nos outros governos, que ele acha que tem agora, poderia ter, que não tem mais espaço para ele. Ele vem procurando agir, né, conduzir o que seria, entre aspas, um programa de governo, que na verdade, como sempre, é um programa do Lula, né, ou ganhar o Prêmio Nobel da Paz e essas coisas todas. Secretaria-Geral da ONU. Essas coisas, ele está sempre vendo primeiro o Lula, em segundo lugar o Lula, e em terceiro lugar veio o Lula. E o PT? Não, o PT vem... E a Janja, agora tem a Janja. Enfim, tem várias coisas da frente do Brasil, do interesse, e por isso eu acho que você fez o diagnóstico, fez qual seria as medidas, né, qual seria o tratamento, a terapia, mas eu acho que a gente não vai chegar, o prognóstico é ruim, porque você está tratando com aspirina, né, o que deveria ser caso de UTI. O próprio ministro Múcio falou outro dia numa reunião aí sobre segurança, né, que nós continuamos do mesmo jeito que a gente estava no segundo semestre do ano passado. Milhões de pessoas correndo risco de passar fome, outros milhões de pessoas com fome, desemprego. A situação do Brasil continua a mesma, o Brasil não mudou nada. Mas aí a gente haveria quem argumentasse, mas tem só 6 meses de governo. Pedro Paulo, você... Acho que existe isso sim, quer dizer, acho que a gente tem que entender que, primeiro, no processo da eleição, a gente sabe que não havia uma plataforma, quer dizer, não foi colocada uma plataforma, a plataforma que foi colocada foi: vou fazer mais do mesmo, vou fazer o que eu já fiz, eu não preciso dizer plataforma porque eu já fiz, esse foi o argumento central, e a outra questão era a questão da democracia, que foi que polarizou o resto. Então, na hora que você entra num governo agora, os projetos começam a mostrar, alguns deles começam a mostrar
falta de planejamento. Essa fragilidade. Essa fragilidade, porque vai o governo, fala do arcabouço fiscal, que quer tratar a questão de subsídio, e de repente aparece um programa maluco de carro popular, né? Que é o contrário disso. E que vai ser prorrogado. Vai ser prorrogado porque, como teve adesão, o governo leu como uma boa notícia. E boas notícias precisam ser E as pesquisas, aproveitadas. Eu vi uma pesquisa que foi feita recente, que não sei se foi Datafolha ou se foi Coeste, uma delas que falava, não, a questão do carro popular é atraente para a população. Ora, a gente sabe que a pesquisa de opinião, ela nem sempre está trazendo o problema real do país. Então, se você fosse guiar por pesquisa de opinião para decidir os seus programas, você pode derrubar o país. Você pode fazer tudo de errado, porque nem sempre essa conclusão da população dessa necessidade é o que vai construir um futuro. Aquilo pode construir uma derrota imediata. Então, eu acho que é uma visão aí míope, né, do que está colocado. Eu acho que existe uma visão que a gente já desejaria, era que estivesse olhando, não, como é que eu modernizo a democracia, como é que eu trato essas coisas que estão acontecendo. Por quê? Ele está tendo um problema enorme de lidar com esse centrão mandando no Congresso da maneira que manda, e não existe nem um pensamento de como é que eu posso mitigar isso. Né? O único pensamento é o seguinte, eu vou fazer um sucesso na economia e vou passar a ser popular, e aí eu vou dar as cartas. Pedro Paulo, não só ele traz a questão da democracia, é importante, já vamos passar para esse assunto no contexto do 8 de janeiro, mas quando você diz, não se vê a disposição de mitigar esse assunto, vou te dizer uma coisa, vou trazer aqui um bastidor. Não só não vai se mitigar esse assunto do Centrão, dessa dependência do Centrão, como vai se aumentar. Conversava eu com um ministro outro dia, Palaciano, ministro Palaciano quer dizer com gabinete dentro do Palácio, próximo ao presidente da República. E ele dizia que essas mudança agora de Ministério Turismo, não sei o que, não vai ficar só nisso. By the way, o Ministério da Saúde não vai para o Centrão, tá? Não vai, ali vai se manter firme. Mas vai haver uma reforma ministerial ampla no segundo semestre para incluir mais Centrão. O Centrão, claro. O PP e o PL. Aí esse ministro dizia assim, aí a minha vida vai ficar boa. Eu digo, como ficar boa? Porque aí eu fico sossegado, tá todo mundo na do governo. E quem vai sair para entrar o PL? O PP vai ter que se deslocar o PT, tá? Partido da casa, certo? Então vai ter que se deslocar, o que vai dar uma briga, mas é assunto para outro programa, quero trazer. Dora, fala. Só uma coisa, mas o PL não é o partido do Bolsonaro? Exatamente. Não, o Bolsonaro é do PL, não é o PL que é do Bolsonaro. O PL é do seu amigo, Valdemar da Costa Neto. Isso. Exatamente, trazer para compor. Significa que vão votar com o governo? Coisa nenhuma, mas significa, não sei o que vai significar, tá? A questão da democracia que traz o Pedro Paulo, que nos leva, não é bem o outro assunto, porque é o mesmo assunto, no contexto do 8 de janeiro. Vocês acham que aquilo que aconteceu, que foi uma coisa inédita, que a gente nunca viu, da maior gravidade, podia dar um bololô, uma desorganização institucional? Na minha opinião, o papel do alto comando das Forças Armadas foi fundamental, certo? Para não entrar na aventura. Agora, aquilo, imagino que tenha sequelas. Eu não sei dizer para vocês, e aí eu peço ajuda desta mesa tão douta, tão esclarecida, tão intelectualizada, menos Marcelo Madureira, tá? Tô falando com vocês dois. Marcelo Madureira já é outro departamento, tá? Agora não sabe de nada, né, Pedro? E aí, aquilo vai ter uma sequela, né? Aquilo teve uma sequela, e eu não sei qual a sequela, então eu quero botar essa discussão, ver o que vocês pensam. Os golpistas, que culminou com aquela movimentação de 8 de janeiro, eles imaginavam o tempo todo comparar com o golpe de 64.
É mesmo? Você acha que a cabeça Sim, era essa? Eles tiveram aquela marcha da família com Deus e tal, aquela coisa toda. Vamos colocar. Houve um golpe em 64. O fato de ele ter sido apoiado pela população civil, como foi na época, pelas igrejas e tal, aquela coisa toda, justifica ou explica o que aconteceu. Mas foi um golpe. Quer dizer, havia um presidente da República empossado, que tinha sido eleito segundo as regras da época, e foi destituído para fazer uma eleição indireta pelo Congresso que votou no general Castelo Branco. Pronto. Isso foi um golpe. Agora, aí eu disse assim, não, mas o povo apoiou. Teve marcha da família, a teve isso, imprensa teve aquilo apoiou, e tal. O exército, o Congresso apoiou. O general Amaury Cruel, que comandava a 2ª Região Militar em São Paulo, ele não era a favor. E aí ficou aquela dúvida, tá certo? Até o dia que o Cruel veio a favor. Aí pronto, ganhou. Porque o general Olímpio Mourão Filho era pequenininho. Então é um pouco o que eles estavam imaginando fazer agora. Quer dizer, ter uma coleção de pequenas unidades militares que provocasse, amparada pela movimentação civil lá em Brasília e tal, aquela coisa toda, amparasse um chamamento às Forças Armadas para acabar com a bagunça e instituir a intervenção militar. Pensaram nisso. Isso é que vai ser apurado agora no 8 de janeiro. Vai ser apurado. Que ideia é essa? Porque a ideia começou lá no dia 30 de outubro, 31 de outubro, quando foi a eleição. Não é? Ficou aquele estupor. Talvez até antes, né, Márcio? Quando colocou-se o discurso, principalmente do Bolsonaro e do bolsonarismo, era da dúvida sobre até quando era a lisura do processo. Sim, claro. Né? A validade da urna eletrônica, todo o questionamento. Né? Na verdade, eles estavam querendo desquestionar era a democracia. Não era a urna. Ao mesmo tempo também, eles estavam certos que venceriam no segundo turno. Uhum. Era um processo de crescimento da candidatura Bolsonaro ao longo do mês de outubro. Se tivessem conseguido, acabava, não tinha golpe nenhum. O Bolsonaro ia ser reeleito e pronto. Tava isso. E aí poderia dar um golpe branco. Mas tem sequela. Sequela, não sei, exatamente, eu não sei, mas eu acho que a análise que o Marcos estava falando do golpe de 64, né, em comparação com essa loucura, né, uma coisa maluca, intentona maluca, ela é um pouco assim discrepante em relação à questão da estrutura militar, que tem uma hierarquia muito forte, né, que a disciplina e tudo mais. Tanto que a gente já viu lá, não é se o general é lulista ou é bolsonarista, não. É se ele é uma pessoa de Estado e que é militar e que entende o militarismo, ele entende a situação, a caserna de uma forma, ou se ele quer se locupletar da situação de ter aquele poder momentâneo de tantas estrelas no seu peito para poder fazer alguma coisa. São coisas completamente distintas. Mas o de 64 se compara que quem deflagrou foi um general de... Não, exatamente. Que é o general Olímpio Mourão. E as figuras que estão agora é o Mauro Cid, que era um ajudante de ordem, um coronel, né? Não apareceu um general totalmente enfronhado nessas articulações, totalmente, não apareceu até agora, tá certo? Então é um golpe, e também muitos influenciadores, né? Muita mídia social, muito carnaval, né? E muita gente ganhando dinheiro com isso, porque vários dessas pessoas ganharam muito dinheiro de propaganda, de verbas publicitárias e das próprias plataformas digitais que fizeram um belíssimo papel de ficar incentivando essa história. Belíssimo não, ao contrário, né? Um erro, né? Ele está sendo irônico, hein, pessoal? Sempre é bom aqui que o nosso público uma ação muito forte, né, de promover essa discórdia porque dava audiência, porque aumentava a sua audiência. E, em contrapartida, essas pessoas ganhavam dinheiro, que virou uma discussão forte do Moraes em cima disso aí. Então, eu acho que é uma situação completamente diferente e uma tentativa de golpe de quinta. É diferente, mas se eu entendi o que o Márcio falou, é que a cabeça das pessoas buscava referência e semelhança. Um ponto importante foi aquela tentativa de tocar fogo num caminhão-tanque em Brasília, por um camarada que tinha vindo do Pará e tal. Não, que tinha explosivo. Mas esse é um terrorista clássico, coisa né? toda. Qual era a motivação deles, pelo menos a alegada? Tumulto, né? Provocar um tumulto que gerasse a GLP, Garantia de Lei... GLO. Garantia da Lei da Ordem. GLO, e provocasse, portanto, a intervenção das Forças Armadas.
Os mais sofisticados diziam assim, intervenção das Forças Armadas com convocação de eleições limpas depois e voto impresso. Isso aí tudo andou, a gente viu, a gente recebeu, todo mundo recebeu pelas redes esse tipo de mensagem. CPMI é igual obra em casa, né? Você sabe quando começa, mas você nunca sabe quando é que vai acabar. No caso dessa CPMI, ela é atrelada a um procedimento de natureza política e judicial. Quer dizer, o inquérito judicial, tem Polícia Federal, tem Ministério Público, tem o próprio TSE e tem também o Supremo Tribunal Federal, pela existência de alguns participantes com foro privilegiado, está andando em paralelo. Quer dizer, a CPMI não é solta no espaço. Aquela comissão de inquérito da saúde durante o governo Bolsonaro, vocês se lembram? A Covid, CPI Sobre da Covid. A CPI da Covid e tal, não tinha o Supremo julgando nada ao mesmo tempo. Não, ela era solta. Essa não é. Essa aqui é parte de um envolvimento maior, não é? Ela dá uma visibilidade, ela é o palco, não seria Márcio, é o palco no bom sentido até. O que eu estava ouvindo aqui, a importância que ela vai ter, que pode ter, é dar uma publicidade maior aos fatos. Porque quando está em juízo, na Polícia Federal, no Supremo, isso não é muito descortinado. Ele não é muito descortinado. E numa CPMI, como vai na televisão, e as pessoas falam, e todo mundo ali está num palco para poder, quanto mais angariar visibilidade, né? O político ali tá nesse papel, então você tem uma publicização dessas informações maior. Mas enquanto isso, você tem centenas de pessoas presas lá na Papuda, lá em Brasília e tal, por terem participado da invasão das casas. Mas ali é peixe de médio para pequeno, né, mas Marcelo? Mas estão presos. Quando eu falo que privados da liberdade. CPMI igual obra em casa, é pelo seguinte, até que ponto os nossos parlamentares, os membros da CPMI, os partidos políticos estão dispostos a ir fundo nessa questão que é da maior gravidade. Vejam bem, essa CPMI, essa comissão parlamentar mista, né, porque tem a Câmara e o Senado juntos, o assunto é da maior gravidade, é uma tentativa de golpe de Estado. Tem que ser clarificado, tem que ser botado às claras ali os responsáveis, e não é coronel, não é ajudante de ordens, aí por trás tem general, tem empresário, tem dinheiro, tem interesses. Já apareceu coronel, já general não apareceu. Ainda não. Será né? que vai aparecer? Então, qual que é o seu palpite? Eu não sei. Olha, eu tô muito mordido de cobra, eu tô até com medo de barbante, que dirá de linguiça. Veja só, a própria Operação Lava Jato foi obliterada, né? O mensalão, o petrolão, as delações premiadas, os bilhões, centenas de milhões de dólares devolvidos aos cofres públicos, aquelas histórias todas que a gente acompanhou durante 2 anos, 2 anos intensamente. Fora. A Lava Jato durou mais que isso. Isso aí virou uma alucinação. O próprio judiciário se encarregou de transformar isso numa alucinação coletiva, vivida pelo povo brasileiro. Você acha que o processo de apuração que aconteceu no 8 de janeiro pode ter o mesmo destino? É isso? Olha, a PUD, né, referência ao meu guru já falecido Raimundo Faoro, se você ler lá nos Donos do Poder, tudo leva a crer que sim. Mas como, Marcelo? Te dei uma má notícia. Não é isso. Márcio estava aqui pontuando o seguinte: CPMI é um componente dessa história, exatamente, diferentemente de outras, por exemplo, a dos Correios, do exemplo, mensalão. Ela era só e foi ela que gerou Ministério Público e tal. Gerou uma opção de coisas. Exatamente. Deu um impulso à lei da cláusula de barreiras, pequenos movimentos de aperfeiçoamento do processo eleitoral, gerou a lei da ficha limpa, que está atuando, está funcionando. Tem uma porção de gente que não pode ser candidata, porque foi condenado a qualquer coisa, como prefeito de uma cidade do interior, ou coisa que o vale. Quer dizer, tudo isso são consequências da movimentação política. CPI, mas essa, diferentemente dessa que você está falando, ela é parte, né?
porque o Marcelo estava dizendo que tem dúvidas sobre as consequências. Chegou a falar aqui no nosso esquenta, que a gente faz qualquer dia, aliás. A gente precisa gravar esse esquenta. Não sei se seria adequado. O esquenta é melhor que o programa. Exatamente, não. Márcio Fortes fala palavrões cabeludíssimos. Jamais pensaria este homem. Esse senhor tão distinto, do esquenta é outra pessoa, né? Um dia a gente ainda vai fazer isso aqui, revelar para vocês Os o verdadeiro Márcio Fortes. Bom, e o verdadeiro Pedro Paulo. Também, E essas carinhas. Não, a verdadeira Dora Kramer está aqui, mulher ó. aqui ao meu lado, Real. esta criatura problemática, né, cheia, né, de vontades, né? Não é só por ser a única mulher aqui, né, ela exerce a chefia. Ela exerce merecidamente e como não, aí não há discussão, mas é uma criatura complexa de se levar, né? Tá certo. Agora, vamos à complexidade da CPMI, a complexidade da nossa democracia. Voltando aí, Marcelo, aí no esquenta ao qual me referi, você falava que, olha, igual a Operação Lava Jato, que foi dizimada, e aí popularmente a coisa conhecida como virar pizza, você tinha a impressão que a CPMI poderia virar a mesma coisa. Eu discordei de você, achando exatamente por isso que o Márcio falou, como ela é componente de uma outra de coisa maior conjunto, que está rolando no conjunto, eu não vejo como ela vira pizza. Mas você não vê assim, você vê... Eu vejo por questões de como é que funciona o poder no Brasil. Como é que funcionam os estamentos que detêm o poder. O que é virar pizza? Dizer que aquilo não aconteceu em 8 de janeiro? Havia uma composição entre as forças, se você observar bem, sem querer ser chato, mas a questão militar, ela se arrasta desde 1893. 83. A questão militar, que derivou para a proclamação da República, que derivou para o movimento tenentista de 22, que derivou para a Revolução de 30, que derivou, enfim, aí vamos vindo na história do Brasil, o fulcro dela, o núcleo dela, nada mais é do que a questão militar. A posição dos militares dentro da sociedade brasileira ainda é uma coisa incerta. Eles se acham um poder moderador, eles se acham diferente de nós, paisanos. É toda uma questão, infelizmente, pessoal, infelizmente não é bem assim. A história, né, tudo no mundo e na vida é complexo. A gente queria que tudo fosse simples, fosse fácil, o bom, o mal, o certo, o errado, mas infelizmente não é assim. Vocês têm que ler, estudar na área, essa coisa toda. O ser humano é complexo. O ser humano é complexo. Marcelo, entendeu? Mas então, por que vai dar em pizza? Vai dar em pizza porque as coisas têm que ficar como dantes no quartel de Sérgio Abrantes. E o que é a pizza? Fingir que não pode. Não, se você vai a fundo nessa questão, você vai mexer da mesma forma que quando a Lava Jato chegou ali na berola do judiciário, quando esposas de determinados ministros começaram a ser investigados, ministros do Supremo e tal, aí bate mortadela, quem morreu com ela. Se você for averiguar, por exemplo, quem foram os responsáveis de fato pela tentativa de golpe, você vai chegar a determinados lugares do poder que são, olha só, intocáveis. Aí a esquerda, a dita direita, elas se unem. Na verdade, é o Brasil atrasado. Você acha que vai acontecer o 8 de janeiro, nisso tudo, nessa CPMI? Quero crer que não, Ministério Público. Não é quero crer. Você está desconfiado. Eu tenho, a história, que pode ter a mesma coisa. A história do Brasil, ela se mostra assim. Isso não sou eu. A história do Brasil caminha para isso. Tem um componente que está aí, que a gente está falando, até dessa aproximação, que você até falou, né, com o ministro Palaciano, que é a questão do Centrão, que vai chegar mais junto, que não vai entregar a saúde, mas vai entregar outras coisas. Bom, como é que fica, né? Lá mais para frente, todo mundo junto e misturado, né? Para você continuar a identificar quem são as pessoas que são responsáveis. Tá tudo embolado.
A política, na hora que que o governo Lula 3 conseguir realmente fazer esse pacto com o PL, né, trazendo o PL do Costa Neto, que era o partido do Bolsonaro, que aliás queria fazer o Bolsonaro nunca teve partido, porque ele não conseguiu fazer, entendeu? Ele não conseguiu fazer, por isso ele teve que, na última hora, aderir ao PL, que foi o que ele fez a melhor proposta. Ele recebeu propostas de diversos eles, fez um bid, né, fez uma concorrência pela 8666, tá certo? Para poder decidir com que partido ele ia para frente, quem é que dava mais, quem é que entregava o cofre. 8666, lei de licitações. Lei de licitações, tá, né? E ele, como presidente, faltou essa explicação. Então, essa é a realidade. E eu acho que o Marcelo tem razão em relação à premonição e à análise do Faoro, né? Os donos do poder no Brasil ainda são intocáveis, e a questão do exército brasileiro é uma questão do militar, né, no Brasil. Isso é importante que seja transformado. Como é que vai transformar? Vai se ter força para poder entrar fundo nessa questão? Porque essa questão tem esse fulcro. Então, a possibilidade não de pizza, porque já existe uma ação na Polícia Federal, existe processos no Supremo, STF, tá certo? Vai haver a troca, e vai haver a troca do Procurador-Geral, quer dizer, então esse Procurador-Geral que vier vai aceitar mais processos, vai aceitar mais acusações e pode acirrar isso aí. Será que vai? Será que isso também não vai ser parte de acordos para que não anda? Mas um acochambro. Um acochambro para que a coisa fique tranquila. A pizza não é um acochambro? Não, a pizza, pois é. A pizza eu compreendo como algo que zera, sabe? Assim, não deu em nada, né? E eu acho que nada não, porque já deu em alguma coisa. Não, isso, do ponto de vista do processo histórico, você fala isso muito bem. Você, por mais que você queira obliterar, esquecer a Operação Lava Jato, ela fica engasgada. Fica engasgada na traqueia. Ela ainda está engasgada. Da mesma maneira, essa condução que se imagina aí, para essa tentativa gravíssima de golpe, se não for esclarecida, ela também vai ficar engasgada. São coisas que vão ficando engasgadas na sociedade e uma hora que você menos espera, elas tocam um curto-circuito, uma indigestão, elas voltam. Assim como alguns ficaram presos há alguns anos pela Operação Lava Jato, né, dessas figuras da política, inclusive o Lula, né? A primeira resposta que tem em relação a essa questão do 8 de janeiro é a própria inegibilidade do Bolsonaro, que acabou até corretamente aceitando o tal documento que encontraram, porque havia uma relação com a questão. Minuta do golpe na casa do Anderson diferentemente do que aconteceu com o julgamento Dilma Temer, em que tentou-se incluir assuntos que não estavam relacionados ao motivo da ação original de inegibilidade, né, de impeachment, de caçar a chapa, né, naquela época, porque eram coisas já posteriores a esse momento, né, que não eram da justiça eleitoral. Eles não tinham a ver com a execução do governo, e não então não tinha essa correlação, que tentou erroneamente o Bolsonaro ficar enganando isso aí, né, dizendo que não podia fazer. Então eu acho que já é uma resposta, já tem alguma coisa. Se ele se tornar inelegível, como parece que se tornará, é a primeira, o cara fez tudo isso durante o governo dele, mas olha o que aconteceu, acabou se tornando inelegível. Quer dizer, então, você tem alguma resposta nesse aspecto. E até você sabe uma coisa que eu pensei, essa questão que o Pedro Paulo traz de ser um aviso, olha, um alerta, porque o que é que torna ele inelegível? É o abuso da presidência da República. O que fazem, em geral, candidatos incumbentes, ou seja, que estão concorrendo no cargo, em geral abusam em menor ou maior ou menor grau. A justiça eleitoral, atuando, você vê que pode inibir. Em vez de se acabar, por que eu estou falando isso? Esse é um bom sinal aqui do funcionamento nesse momento. Daqui para frente, é mais um degrauzinho no aperfeiçoamento do processo democrático brasileiro. E porque eu gosto da reeleição, tá? As pessoas costumam, mas eu sou uma exceção. As pessoas costumam dizer que a reeleição é o grande mal do Brasil, como se as distorções tivessem aparecido em 1997, tá? Quando começa a reeleição. E, em vez de se acabar com a reeleição, por exemplo, aperfeiçoamentos, como você se refere, como esse,
podem colaborar muito mais, não acha? Sem dúvida. A lei da ficha limpa foi uma grande colaboração. Os ajustes na cláusula de barreira foram uma grande colaboração. A lei da responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal é fantástica, que gera a lei da ficha limpa depois, né, também. Então, tudo isso são aperfeiçoamentos no bloco do Pedro Paulo. Né? Pedro Paulo tem 3 blocos. A questão ambiental, a questão da desigualdade e a questão do aperfeiçoamento do processo democrático. Tudo isso aqui é aperfeiçoamento do processo democrático. Lei de responsabilidade fiscal me remete ao governo Fernando Henrique Cardoso, onde foi criado. A gente não vai ter um tempão, mas eu quero lançar um tema, nós vamos voltar a ele, porque inclusive é o nosso mood, entendeu? A nossa razão de ser, que é a não transitar pelas bolhas radicalizadas e irmos assim transitando por aquela avenida central. Não, a nossa principal missão aqui nessa coisa é responder ao anseio do centro. Isso. Aquele que não é polarizado. Por isso que quando você fala da responsabilidade fiscal, me remete a um governo de centro que teve grandes avanços. E eu vou lançar só uma pergunta, porque o nosso tempo já ruge. Mas a gente vai voltar certamente a esse assunto, que é cadê o centro? Porque nós o centro vai crescer. Calma, eu vou lhe perguntar, o senhor tem organização, entendeu? E métodos aqui. Porque, como ele diz, eu sou uma pessoa muito complicada, então vamos lá. Cadê o centro? Porque a gente está falando que a esquerda está lá no poder e tal, Lula, reeleição. E nós estamos falando aqui a direita, porque vai ocupar o lugar do Bolsonaro, e é o vácuo, que não tem vácuo, é Tarcísio, é Zema e tal. E não se fala do centro, daquela enormidade de gente que tinha lá por 21, 20, né? Várias coisas que não deram certo. E que elegeu o Lula. Que elegeu o Lula. Quero nome. Cadê? Simone, Mandetta, o próprio Sérgio Moro fazia parte dessa turma. O Geraldo Alckmin, Rodrigo Pacheco, lembra? Carlos Fávaro. Ciro. Carlos Fávaro estava nessa lista? Não, na lista não entrou agora. Não, eu estou falando lá atrás. Cadê essa gente? Para a gente finalizar, vamos fazer uma rodada, porque vamos voltar a esse assunto, que é super importante. Se fala da direita, mas não se fala de movimentação ao centro. Mas vai começar a falar agora, porque nós estamos terminando esse ciclo de eliminar o governo Bolsonaro das atividades. Não é a direita, é o governo Bolsonaro. Então ficou polarizado. Enquanto o Bolsonaro existe por aí, tal, discute 8 de janeiro e tal, se continua havendo a polarização. Quer dizer, há um movimento de Bolsonaro andando por aí. E do outro lado tem o movimento do petismo, não é só do Lula. O petismo que foi, enfim, participante da eleição do Lula, mas a quem eleição essa que não se deve ao PT, se deve ao centro. O centro vai voltar. Ele está obtendo adesões em lideranças. Uma delas, que eu ouso dizer até assim, o Fernando Haddad. Está se comportando como um participante de um governo plural e não radicalizado. Se você pensar a trinca do governo que está nessa posição, são os 3 que estão na política econômica. Quer dizer, é o Haddad, a Simone Tebet e o Alckmin, né? que são a tríade que conversa, que define a economia. Até aproveitar para falar que isso aqui é um livro muito interessante, né? A Arte da Política, que fala exatamente como depoimentos de quem fez a política econômica do real. Quer dizer, que debelou a inflação e que construiu vários desses instrumentos importantes, que é um exemplo do que um centro estruturado, competente, pode transformar o país. E pode produzir. Pode produzir coisas que foram fundamentais para a gente estar nessa situação hoje. Né? Esse livro... Falávamos da falta de projetos, da falta de ideias. Esse livro é derivado de um podcast que foi produzido pela Casa das Garças e aqui pela Flox/Mega, onde nós estamos, /Estúdios Mega, Flox/Estúdios Mega, e tem o depoimento do Edmar Baixa, Mailson da Nóbrega, Pécio Arida, Armínio Fraga, enfim, todos os protagonistas, né, das grandes reformas econômicas que a gente viveu do governo Fernando Henrique. A Arte da Política é a nossa recomendação literária de hoje. Da semana. Isso aí. Se você não, assim como o Lula também não gosta de ler, não tem problema. Você pode escutar o podcast A Arte da Política
né, que ensejou aqui o lançamento desse livro. Está em todas as plataformas? Todas as plataformas políticas que foi feita aqui. Plataformas de podcast. A Spotify e todas. Assim como este programa, Dora Kramer, Não É Bem Assim, ele também você pode encontrar em todas as plataformas, inclusive Spotify. Então você não precisa ficar só assistindo, é um audiocast, você pode ver, acompanhar, tem no YouTube, mas também você pode só escutá-lo ou até acompanhar como videocast em todas as plataformas a partir do Spotify e as outras todas, né, em que você pode estar lavando a louça, varrendo a casa, passando a roupa, fazendo qualquer dessas coisas mais importantes, e escutar aqui os nossos debates. Semanais. Mas você pode escutar também na hora que quer, no dia que quiser, porque eles têm vida longa. E própria. Eu queria me antecipar aqui, eu não consultei vocês, mas eu sei que vocês concordam. Esse programa de hoje vai ser dedicado à nossa querida amiga Luiz Hipólito, grande jornalista, bom, grande e querida pessoa, concordamos, né, e que não está mais com a gente, mas está sempre entre a gente, né, e ela com certeza, enfim, é uma pessoa que vale a lembrança e vale essa singela homenagem aqui de nós, né, que tão querida e tão importante para o Brasil. Muito bem lembrado, porque Lúcia, o mesmo pensamento, o mesmo mood, o mesmo caminho. Não, e disso que a gente está se propondo. Sim. Esse tipo de discussão. Bem lembrado, Marcelo não é uma pessoa que tenha boas ideias sempre, tá? Mas de vez em quando ele se empenha, ele tem ideias fenomenais. E essa de homenagear a Lúcia foi uma ideia fenomenal. Como a despedida é sempre dele, ele começa e ele acaba, eu volto. Posso acabar aqui? Então tá bom. Não tem essa rigidez. E aquele negócio de like e tal, faz tudo de novo. Não se esqueçam de dar o like, se você estiver ouvindo numa plataforma de podcast, também assinar, dar lá o seu, né, a sua avaliação. O que a gente precisa realmente de vocês é que cada vez mais o nosso programa aqui se popularize, né? Por mais antipático que seja a minha pessoa, por mais complicado que seja a Dora Kramer e por mais inteligente e agradável que seja aqui Pedro Paulo e Márcio Forte, né? E também tem que ter, nem tudo... Há que ter pessoas civilizadas nessa mesa. Tem civilização nas coisas. Então, vamos ficando por aqui? Vamos. E Tchau. até semana que vem, né, com mais Não É Bem Assim. Tchau. Com Dora Kramer. E seus amigos. Eu sou teu amigo? Médio.